Ainda vale a pena morar em Portugal? Estamos em 2023. Tantas informações, tantas coisas ruins sendo passadas. Será que vale a pena ainda morar em Portugal? Hoje nós vamos responder. Nosso objetivo aqui principal é mostrar os pontos positivos e negativos, apesar do que a gente mais reforça são os positivos, senão a gente não estaria morando cá em Portugal. Mas, como a gente gosta de dizer, só você vai saber a sua resposta, se vale a pena ou não. Então, o que a gente gosta de reforçar? Todos os pontos do nosso ponto de vista, da nossa experiência pessoal, que é o que a gente acha, o que a gente vivencia, e no final, cada um é responsável por si. E aí sim toma a decisão se vale a pena ou não imigrar para Portugal nesse ano de 2023 ou até no próximo, quem está aí se programando certinho e fazendo como deve ser feito, né? Na programação de forma correta. Exatamente, a gente só traz mesmo informações para ajudar vocês, baseado, né, na nossa experiência. Tudo que a gente vivencia, vivenciou, né, o que a gente acha que dá certo, porque deu certo para a gente, acho que pode dar certo também para vocês. Então vamos começar. Então a gente separou aqui 3 pontos para refletir com vocês. E o primeiro deles, você sabe qual é o seu real motivo em sair do Brasil? Porque isso eu acho que está o decisor aí de se vale a pena ou não. Porque, por exemplo, você está querendo sair do Brasil por quê? Você está fugindo de algum problema? Problema, às vezes a gente foge dele e ele aumenta, né? Ou vem atrás. Ou você entra em outro problema maior, porque o problema já diz, né? Problema tem que resolver. Analise seu ponto de vida hoje, faça uma reflexão, veja tudo que está acontecendo tanto no Brasil, quanto em Portugal, quanto na Europa, porque a gente sabe, o Brasil, queira ou não, é o Brasil, não reflete tanto o que se acontece na Europa. Por exemplo, tem os países em guerra aqui que a gente sabe, Portugal não tem nada a ver com isso, mas está na Europa, e se a Europa é afetada, Portugal é afetado. Então, analise se a sua situação, o seu momento no Brasil está bom ou não está bom, e se em Portugal, se você estivesse nesse exato momento em Portugal, se estaria bom ou não. Por que a gente gosta de reforçar esse ponto da sua vida atual? Porque a gente percebe que muitos não, mas os que a gente vê que saem do Brasil fugindo de problema, às vezes chega em Portugal, o problema piora. Porque às vezes está longe da família, ficou longe do dito problema, que a gente às vezes nunca sabe o que é, e acaba amplificando. Aí a pessoa fica com um problema no Brasil, que ela deixou para trás, e começa a ter os problemas do imigrante e cai em Portugal. Ou seja, ela duplica a quantidade de problema. Em vez dela resolver a situação atual no Brasil, seja lá qual for, e depois vir para Portugal com a cabeça fresca, com as coisas no lugares, que aí pode ser que a imigração dela seja até menos difícil, digamos assim, a gente percebe muito isso. Por exemplo, a gente vê casais que vêm do Brasil com problemas, eles já vêm do Brasil brigado. Chega em Portugal, o que acontece? Uma faísca, um detalhinho naquele momento explosivo que a gente sabe que todo imigrante tem, eles acabam separando. Aí depois vem justificar. Foi só ir para Portugal que o casal se separou. Foi Portugal que fez o casal se separar. Portugal não deu certo. Só que a gente sabe que não. A gente sabe que o pessoal já saiu do Brasil com os problemas, tentando, claro, uma nova vida, novos horizontes, novas perspectivas. Só que chega aqui o problema intensificou. Então, o que aconteceu? Em vez de virar solução, Portugal virou mais problema ainda. Aí acarretou separação, às vezes um só volta para o Brasil, o outro fica. A gente já viu de tudo aqui. Então, esse é um ponto que a gente gosta de refletir, por quê? Para você pensar no seu momento hoje no Brasil, se vale a pena ou não você como pessoa, se está com os problemas resolvidos, questão financeira, que às vezes a pessoa sai do Brasil porque ela está com um problema no Brasil financeiro, ela vai chegar aqui e ela acha que vai resolver. Só que acaba que fica com um problema financeiro em Portugal e com um problema financeiro no Brasil. Acaba ficando 2 vezes o mesmo problema. E é interessante, Fernando, falar sobre casais, porque quando eu trabalhei em um lugar específico, assim, foi incrível. Acho que 3 colegas minhas, assim, separaram. Aí começaram a falar, nossa, separou, você viu? A outra tá separada. A outra, eu falei, nossa. Aí foi só chegar em Portugal que separaram. E depois fomos ver a fundo, realmente, já tinham, né, problemas no relacionamento e em Portugal só intensificou. Eu costumo dizer aqui, ou o casal ele vai se unir,
ou ele vai se separar de vez. Porque é difícil, né? A imigração é difícil. Então, se os dois não estão no mesmo propósito, ou um veio, o outro não queria vir, e depois fica aqui, e depois não dá certo, não tem jeito, vai dar separação mesmo. Então, não é Portugal que separa os casais, é os casais que já estão em conflitos e tudo. Outra coisa também, né? Às vezes a pessoa só fala, eu só quero sair do Brasil. Por que você quer vir para Portugal? Eu só quero sair do Brasil. Por quê? Tem que ter um motivo. Talvez, ok, é só sair do Brasil mesmo. Mas cuidado, né? Porque às vezes você pode chegar aqui com expectativa, tudo, e vai falar, não valeu a pena. Exatamente. Todo o dinheiro, todo vendi lá o que eu tinha para vir para cá e não valeu a pena. O aventureiro também, né? Exato, é o que a gente mais vê. Na verdade, o perfil aventureiro, a gente vê todo dia. Desce do avião aí, sei lá quantas pessoas chegam por dia em Portugal, do Brasil, com esse perfil aventureiro. A ideia de tipo, eu vou chegar lá em Portugal, lá eu me viro, lá eu vou fazer acontecer, lá eu vou fazer dar certo. Chega aqui, vai numa cidade que tem 5 mil habitantes, aí não consegue nem emprego. Não sabe nem a diferença do NIF para o NIS. Aí chega aqui, quer aventurar, quer descobrir as coisas aqui. Quer chegar aqui e depois pensar onde vai morar, pensar no que vai trabalhar. Conclusão, passa aí 1, 2, 3 meses, acaba o dinheiro, acaba a reserva, depois não tem dinheiro nem para voltar embora para o Brasil. Que é o que a gente vê que está acontecendo. Filas lá no consulado, na embaixada, tentando repatriamento, porque não tem dinheiro nem para pagar passagem para voltar para o Brasil. Olha que situação. Porque a pessoa achou que simplesmente vou montar no avião, vou para Portugal, lá eu me viro, lá eu desenrolo e pronto, acabou. Só que a gente sabe que não é assim. Não, Portugal não foi feito para você se aventurar. Quem quer vir para Portugal para fazer dar certo não pode se aventurar. Que é os outros pontos que a gente vai falar aqui na sequência. Mas se você está pensando aí com a cabeça, eu vou lá, eu aventuro, se der certo, Deus, se não der certo, eu volto embora. Tome muito cuidado. Porque esse perfil do aventureiro, a gente sabe que já começa errado e a chance de dar errado cá em Portugal aumenta muito. Sim, o Fernando já começou a dar o gancho aí no segundo item, que é isso. Você já pensou, já começou a imaginar onde você quer morar aqui em Portugal? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui. Angélica, onde eu moro? Qual a melhor região? Para quem tem filho, para quem não tem? Qual lugar você indica, né? E a gente já morou em várias cidades aqui em Portugal. E assim, é bom você pensar, pelo menos, o que você quer, porque às vezes você tem uma vida aí muito tranquila, por exemplo, e vem uma cidade aqui muito agitada, aí você vai ter aquele impacto e vai falar, não valeu a pena. Eu morava tão sossegada lá na minha cidade, não tinha isso, não tinha aquilo, aqui tem isso, aqui tem isso. Então comece a pensar qual cidade você vai morar, ou o contrário, igual o Fernando falou, vai morar numa aldeia, uma vila, não tem emprego, não tem pessoas, não tem um café, não tem nada. Você fica ali, às vezes até depressivo, doente, porque você fica tão preso naquela região que não tem nada para fazer. E é o ponto que a gente vai entrar na sequência. Mas antes, a questão da moradia. A gente sabe que quem está no Brasil é muito difícil ter a noção de moradia cá em Portugal. Porque 99% das vezes é golpe se você tentar alugar alguma coisa adiantado. Fazer o pagamento pela internet, daí você chega aqui, não tem dinheiro, não tem imóvel, não tem nada. Então, a maioria das pessoas chegam em Portugal e depois corre atrás do imóvel estando aqui. Mas tem que fazer uma lição de casa antes. Pesquisar as cidades antes de chegar em Portugal. Ou seja, analisar aí pelo menos 3 cidades que você tem em vista. Eu gostei da cidade A, B e C. São as cidades que possivelmente eu vou ter emprego na minha área ou em uma outra área que eu vou recomeçar em Portugal. E chegando aqui, aí faz a pesquisa e corre atrás. O que a gente vê o pessoal fazendo? Não pesquisa. Porque fulano de tal falou que a cidade Conde de não sei o que, de Notre Dame, chega lá, você vai ficar tranquilo porque o arrendamento está 200 euros. Ok, a pessoa chegou lá, arrumou um arrendamento de 200 euros. Só que faz 45 dias e não arruma emprego. Então, do que adiantou? Ela não fez o trabalho de casa para pesquisar se naquela cidade, que é muito do interior, tinha 5 mil habitantes, por exemplo, não que não vá ter emprego, mas a rotatividade é menor. Então, pode ser que tenha emprego, mas no momento que ela chegou, não tem. Por quê? Por ser pequena, não tem tanto entre e sai. Nas empresas, nas lojas, no supermercado, por exemplo,
Então, às vezes, ela chegou naquele momento e não está tendo oportunidade. Olha que situação. E, às vezes, as oportunidades que tem é afastado, em outra cidade. Aí envolve ter carro. Aí ela vai ter que gastar comprando carro. Aí envolve ter carta. Tem gente que não tem carta nem no Brasil. Vai chegar aqui e vai fazer como? E aí tem o gasto de combustível, por exemplo. Que a gente sabe que o combustível, com a guerra, aí fica subindo e descendo. A gente não sabe onde vai parar. Então, às vezes, a pessoa vai trabalhar longe, mas vai gastar muito de carro, de combustível, e o carro quebra. Que a gente sabe, compra carro valor baixo aí, eles podem quebrar a qualquer momento. Sim. Então, tem que fazer o trabalho de casa. Aonde vai morar em Portugal? Decidir aí pelo menos umas 3 cidades, fazer as pesquisas, lógico, se te atende, se você vem sozinho, se você vem casado, com esposa, cônjuge, se vem com filho, se a cidade vai ter escola, se vai ter hospital. Se às vezes você tem uma doença crônica e vai precisar de tratamento mês sim, mês não, uma vez por mês, não sei se essa cidade ou próximo da cidade vai ter atendimento. Então, são pontos que tem que fazer antes de vir para Portugal. Não chegar aqui, e lá eu vejo, lá eu me viro. E muito cuidado, porque hoje em dia tem muitos conteúdos, né, aqui na internet, principalmente no YouTube, e cada casal, cada influencer, cada família que vem para Portugal, eles se encontram aqui. Às vezes vão morar numa cidadezinha bem afastada e começam a fazer vídeos daquela cidadezinha. E às vezes para aquela família, para aquele casal, é bom para eles, mas será que vai ser bom para você também? Então comece a avaliar a vida daquela pessoa se faz sentido com a sua, com o seu estilo de vida. Né? Porque a gente vê muita coisa que a gente fala, olha que legal, depois a gente fala, mas para nós não daria certo. Exatamente. Tipo assim, a gente até fala, vamos achar uma casinha, né, assim, uma aldeia, bem afastado, para ter sossego, tranquilidade. Depois a gente pensa, acho que não vai dar certo, né? O que vai ter? Será que vai ter um mercado? A gente não vai acostumar, porque a gente já está acostumado a tomar um café, né? A gente tem a nossa rotina, já tem academia, né? Fazer ginásio. E se você vai para um lugar muito afastado assim, você não tem nada disso. Então, talvez as pessoas ficam até doentes. Exatamente. Então, tem que tomar atenção e ver se aquela cidade faz sentido. E até pode arriscar, mas já pense num plano B. Eu vou tentar aquela cidade, mas Exato. E se não gostar, né, vou em outra. E para arriscar, o que precisa? Dinheiro. Pronto. Simplesmente. Se você vem com uma boa reserva financeira, sem problema nenhum. Você pode vai tentar. Chegar lá, você vai ficar um mês, você vai ter pago ali 2, 3 meses adiantado do seu arrendamento, sem problema nenhum. Você vai tentar seu emprego com calma. Não encontrou na sua área, você vai tentar uma outra área. A Angélica foi para a área da restauração, não gostou. Então, imagina, se só tivesse aquela área, por exemplo, para ela trabalhar. E se tivesse vindo sem dinheiro? E se tivesse vindo sem dinheiro? Não poderia escolher, não poderia sair e escolher outra área. E teria que ficar infeliz no emprego, imigrante recém-chegado, a chance de dar errado é altíssima. Então, veja como que é importante esse detalhe da moradia. E o imigrante não está dando atenção a isso, não está prestando atenção. A gente sabe que os valores aí do arrendamento dispararam, isso aí não é novidade, subiu 40%, 50% praticamente em um ano. A tendência é piorar, não sou pessimista, mas como a gente vê o mercado está sempre envolvido, sempre com busca, sempre com notícias, o governo criando umas leis aí que os donos dos imóveis não estão nada satisfeitos. Do meu ponto de vista, donos dos imóveis. Do meu ponto de vista, a situação vai piorar com o que o governo está fazendo, em vez de melhorar. Já piorou criando uma lei lá que proibia os novos Airbnb. Ou seja, os que já existiam, automaticamente ficou mais caro. Como não existe novo, pouca oferta, alta demanda, sobe o preço. É normal, isso aí é matemática do ensino básico de qualquer lugar no mundo. E nessa questão do arrendamento, meu ponto de vista, espero estar errado, mas acho que vai piorar em questão de valores. Então, por isso, quem pretende vir, faça uma boa reserva financeira. Minha gatinha já está chamando a atenção aqui. Só para antes da gente entrar no outro ponto, moradia. Ó. A gente já morou. Quando a gente chegou, a gente foi morar. Vai falar desde o início, Passamim Aveiro? Mas aqui não é moradia, né? A gente decidiu iniciar por Aveiro, porque na época não tinha Airbnb e a gente não sabia buscar os imóveis. Não tinha Airbnb? Ou não tinha Uber. A gente alugou lá pelo Airbnb? Exato. Não tinha Uber em Aveiro. A gente tentou iniciar por lá, só que daí a gente percebeu que essa questão de mobilidade era muito ruim na época, 2019, e como não tinha Uber e a gente não queria investir com carro,
a gente não quis ficar lá. É. E a gente percebeu que o transporte público não era bom. Então, a gente viu que Aveiro, na época, 2019, para o nosso perfil, não funcionaria. Aí foi onde a gente começou a pingar para lá e para cá, gastando muito dinheiro, porque não fizemos o trabalho de casa. Porque não tinha um casal aqui falando para vocês, passando né? esse conteúdo em 2019, não tinha ninguém. Não tinha tanta, acho que, informação como tem hoje. Hoje tem muito mesmo, muitos canais, conteúdos, enfim. Fazendo live, o pessoal passando o mesmo conteúdo, não tinha. Então, a gente veio meio que sem fazer o dever de casa de saber onde morar. E foi onde gastamos muito dinheiro, gente. Perdemos muito dinheiro nessa brincadeira. Não digo que perdemos. Porque... acho que nada é perdido, exatamente. Mas, assim, a gente começou a gastar, né? Então, tipo, a gente alugou lá por 7 dias. Depois tivemos que vir para Porto para tirar nossos documentos na época. Ou seja, Aveiro, Porto, dinheiro, tal. Viagem, trem, os dois, é tudo vezes 2. E aí, depois disso, a gente foi morar em Loures. Fomos meio que também sem rumo. Sem rumo. Chegamos em Loures, também era uma vilazinha. Não tinha transporte. O transporte que tinha lá eram os autocarros, que eram ônibus, mas eles passavam, assim, bem lentamente, a cada 2, 3 horas. Enfim, ficamos presos lá. E aí tinha a Bolt na época, que é o concorrente do Uber aqui. Só que cada ida e volta que a gente precisava gastava em torno de 10, 15 euros. 20, dependendo. Dependendo da distância. Então, imagina, era impossível morar lá e depender do aplicativo para se locomover. E, de novo, a gente não queria investir com carro na altura, na época. Então, tivemos que sair de lá. Aí começamos a buscar na cidade da Parede, que é ali em Cascais. Não, na verdade, aí em Loures eu arrumei meu primeiro emprego. Loures antes de Cascais. Isso, arrumei meu primeiro emprego lá, que foi na área da restauração. Para quem me conhece já sabe. Ah, meu Deus, aí assim, eu não tive uma experiência muito boa, não gostei, porque não queria trabalhar no comércio. Eu estava vindo na área da saúde, então, para mim foi totalmente diferente. E aí eu falei para Fernanda, não vou ficar, né? Como a gente tinha reserva, daí eu comecei a mandar currículos. Aí, uma entrevista, apareceu um emprego lá e na verdade foi Sassueiros, que faz parte de Cascais, perto da Parede. Tá? Cascais tem várias cidadezinhas também ali dentro. A gente alugou o nosso primeiro imóvel lá, o nosso T0, é um T0 bem pequenininho. E olha, e detalhe, um T0 em 2019 já custava 550 euros. 2019. E foi difícil achar. E quase não achava. Foi tipo assim, a gente viu o anúncio na OLX, a Angélica ligou, fez contato, nós foi lá, já saiu do ar. Coisa instantânea. Então, 2019 já era difícil. Então, imagina agora o pessoal vindo sem dinheiro, sem programação, sem planejamento. Sim. É difícil vezes 10. Então, aproveite a chance, vocês que estão tendo essas informações aqui de primeira mão, não perca, anote. Tudo que a gente fala é para vocês economizar dinheiro, não dar errado aqui em Portugal. Porque às vezes é um detalhe ou outro, uma cidade ou outra que você vai e não encontra um emprego, você vai se frustrar, pode ser que vai gastar todo o seu dinheiro e vai voltar embora. E aí vai falar que é Portugal que não deu errado. Só que não pode. Você tem que ser responsável por suas ações e suas escolhas. Então, faça isso antes, faça o dever de casa bem feito. Então, assim, às vezes não se apegue tanto também à cidade que você vai morar, mas o bom é, no primeiro momento, você estar numa região localizada, onde você consiga resolver as coisas. Documentações e emprego. Depois, você foque em qual cidade você quer morar. Sim. Né? Aí busque, tem um tempinho de folga, vai naquela cidade, dá uma olhada ali onde você pretende morar, conhece a cidade antes. O que a Eliane falou aqui, Fernanda e Angélica, quem é seu aluno e acompanha vocês só irá no escuro se quiser. Se parar e maratonar o canal, o Instagram, e principalmente quem vira aluno nosso, que a gente tem as aulas mais detalhadas, aula ao vivo, que a gente tira dúvida mesmo, tenta trazer mais conteúdo ainda. Ou seja, não tem como falar, eu fui enganado, aí fui iludido. Isso, a gente mostra os dois lados aqui também, né? A gente não fica enganando ninguém também, não, porque vocês vão estar aqui amanhã ou depois, vocês vão saber realmente a realidade, né? Então a gente fala tudo que pode acontecer também, de bom e de ruim, para vocês terem a noção. E pôr na balança, ver se faz sentido. Portugal é muito bom para morar, mas também não é mil maravilhas, tem os pontos negativos, não é? Como qualquer outro lugar, né? No primeiro tópico que a gente falou hoje. Qual o seu real motivo de querer vir para Portugal? Muitos, a gente já vê que fala assim, mas eu tenho paz no Brasil, eu moro numa cidadezinha aqui que é tranquila, não faz sentido eu ir para Portugal. Realmente, se você mora hoje num lugar tranquilo no Brasil,
consegue deitar, dormir, não tem aqueles rendem de moto na cabeça perturbando a gente 24 horas por dia. Se você mora na paz, no tranquilo, talvez não faz sentido mesmo você vir para Portugal. Agora, a gente teve alunos aqui que relataram que foram assaltados 7 vezes. Colocaram até arma na cabeça. Sequestraram o marido da aluna. Então, uma pessoa dessa aí já devia de ter sumido desse Brasil aí, infelizmente, faz anos. Imagina passar por um trauma desse. Eu nem quero pensar nessa merda porque eu saí por causa disso. Para não passar. Já me dava calafrio só de imaginar. Como programador, eu tenho um notebook que eu ando 24 horas nas costas. Imagina se me para no Brasil, me rouba, me enfia a arma na cabeça só por causa do meu notebook. Eu nem imagino essa merda. Por isso que foi um dos motivos que a gente saiu. Então, é esse. Entenda o seu real motivo. Só a gente voltando para o ponto 1. Se você passa por uma situação dessa, viu que o Brasil não dá mais, ok. Você tem forte chance de vir para Portugal e dar certo. Só que faça com planejamento. Faça da forma correta para não ter problema depois e não tornar um pesadelo, né? Você separou 3, né, reflexões. O primeiro era esse, saber qual é o seu real motivo de morar em Portugal. Depois o segundo, se você já pensou, né, já analisou qual cidade pretende morar. E o último aí também, né, muito importante, você já pensou em qual área você quer trabalhar? Esse aqui também, eu acho que é a chave, porque... Pode ser o decisor. Muita gente vem para Portugal e fala assim, né, eu falei isso também. Aí, chegando lá, o trabalho não quer aparecer. Eu trabalho, não tenho preguiça. No Brasil eu faço de tudo, eu vou chegar lá, vai dar certo, e não sei o quê. E é verdade, você faz mesmo, trabalha. Igual eu fui, mas fui 2 dias. Tem gente que pode ficar 1 mês, 2 meses, 3. Depois não aguenta, porque a gente sabe que aqui, os imigrantes, o que a gente precisa? A gente precisa chegar em Portugal, conseguir um nosso trabalho e se regularizar no país. E às vezes você está no emprego ali, você não pode ficar trocando muito de emprego. Uma hora você tem que fixar em um, né? Porque você precisa de contrato, de papéis que comprova que você trabalha para você ir lá ao CEF e ter a sua autorização de residência. E assim, isso aqui é muito sério. Porque o que eu mais vejo são as pessoas que estão aqui, às vezes, reclamando. E aí elas falam isso. Não vale a pena. Não vale a pena vir para Portugal. Não vale a pena trabalhar aqui. Não vale a pena trabalhar na área de cuidador de idosos e muitas outras áreas aqui. É importante você saber, pelo menos, o que você gosta de fazer para você trabalhar. Vocês que estão aqui me acompanhando, eu falo muito da área de cuidador de idosos. Para quem se identifica, é uma mega oportunidade. Foi para mim, porque se não fosse nessa área, como eu sempre falo isso, eu não estaria em Portugal, porque eu não queria trabalhar em outra área. Eu preferia voltar embora, sinceramente. O imigrante que ele chega com aquela adrenalina, os primeiros 15, 20 dias, 1 mês, tá no 1000 grau. O cara vai quebrar pedra, não vai ter problema nenhum. Ele vai sair de noite, de madrugada, tomar sol, tomar chuva, dando risada ele vai fazer isso. Só que aí a adrenalina da imigração vai caindo. Você vai receber o primeiro pagamento ali. Você vai ver que já não deu tudo aquilo que você esperava. Você vai falar, nossa, arrancaram meu couro e no final deu um salário mínimo. Aí você já percebe que um salário mínimo, você pagando 700, 600 euros de renda, já não te sobra muita coisa. E aí começa a voltar aquela adrenalina baixar, você começa a cair na realidade, começa a se questionar. Aí vem uma notícia triste do Brasil, de família, qualquer coisa que acontece já te abala. Então a gente sabe, saiu do Brasil, eu chego lá, eu trabalho com qualquer coisa. Só que tem todo esse monte de turbilhão de emoções e de situações que pode acontecer, pode não também. Pode ser que você vai chegar aqui top 5 estrelas e não vai ter problema nenhum. Só que é a realidade da realidade, gente. Então, respondendo essa pergunta, será que vale a pena ou não vir para Portugal? Não tem uma resposta exata sim ou não. Para nós, hoje, vale muito a pena morar aqui, né? Demais. Ainda mais depois que a gente passou por todo o processo. Sim, a vida que nós temos hoje, a vida que nós tínhamos no Brasil, não tem nem comparação. Foi até o que perguntaram aqui. Vocês gostam de morar em Portugal? Hoje, sinceramente, eu tenho que voltar para o Brasil para visitar os parentes, mas estou totalmente desanimado e nem penso em voltar tão já. Já fez 1 ano que eu fui visitar, né? Eu fui em março do ano passado, esse março agora vai fazer 1 ano. Não tenho a mínima vontade nem de voltar para passear no Brasil por enquanto. Mesmo com meus avós velhos lá, que estão precisando que eu passe para ver, a gente nunca se sabe a última vez, mas com a situação atual que a gente vê, tudo caro. Mesmo em Portugal está menos caro, do nosso ponto de vista, para o nosso perfil. Então, o que a gente consome, o que a gente faz no dia a dia, a gente percebe que morar em Portugal está muito mais vantajoso.
voltando, nosso perfil, eu e a Angélica, para nossa rotina, o que a gente costuma fazer todo dia, o que a gente costuma consumir. Tem gente que vai falar, não, mas em Portugal eu vou gastar 10 vezes mais do que no Brasil. Ok. Então não faz sentido a pessoa nesse perfil vir para Portugal. Deve continuar no Brasil, sem problema nenhum. A gente fala baseado na nossa experiência, no que a gente faz no dia a dia, na nossa rotina. Hoje, sem sombra de dúvidas, Portugal está bem melhor para nós. Mas detalhe, a gente veio planejado, a gente fez 4 anos em Portugal. Vocês podem olhar aí no histórico nosso, Instagram, Facebook, YouTube, fomos fazer a nossa primeira viagem internacional agora, com quase 4 anos em Portugal. Então, a gente fez todo o processo que o imigrante deve fazer. Planejamento, pé no chão, para só lá na frente começar a colher. Diferente do pessoal que chega aqui, no primeiro mês já se arrebenta todo turistando, gasta tudo o dinheiro, e depois fica falando mal na internet. Importante o que o Fernando falou, porque às vezes nós estamos aqui, né, falando com vocês, às vezes eu faço um conteúdo, alguma coisa, principalmente se for coisa boa. Exato. Sempre tem alguém que vai lá e comenta, ai, mas não é fácil morar aí. Ah, mas não é fácil ir para aí. E não é mesmo? Quem falou que é fácil? E nunca vocês vão ouvir da gente falar que é fácil, ou que é simples, ou que foi tranquilo vir para Portugal. A gente nunca falou isso. O detalhe é que a gente sempre pagou o preço. Sim, e vocês não é fácil, gente, não é fácil. Vocês não vão ver a gente reclamar de Portugal, porque nós decidimos e escolhemos morar aqui. Ah, mas vocês têm que falar que não sei o que. A gente fala a realidade. É difícil e vai ser, acredito que para sempre. Não vai ter lugar fácil de se morar. Só que pro nosso perfil, porque a gente escolheu Portugal, tá bom. Tá ótimo, sem problema nenhum, sem ter o que reclamar. Uhum. E aqui uma coisa que é bom a gente frisar, né, que realmente subiu, o aluguel subiu, né, já que a gente sempre está falando a verdade aqui para vocês. Que a gente falou no exatamente, ponto 2, que é a moradia. Sim, então assim, vale a pena tudo, a única coisa que tem que se atentar mesmo é reserva financeira, porque o aluguel subiu. Infelizmente, Portugal a gente sabe que fica baseado aí no salário mínimo. A Angela falou, em nenhum lugar vai ser fácil. Não, nada vai ser fácil. Não vai. Não vai ser no Brasil, tanto, não vai ser em Portugal. Né, que tem um emprego que o governo até liberou um novo visto de procura de trabalho. Exato. Ou seja, precisa de pessoas para trabalhar. Aqui você tem que ser um pouco mais, né, pensar à frente, eu vou dar um passo para trás, que aí é um grande desafio, para você fazer, né, o seu começo aqui e subir de nível, porque aqui os melhores se destacam. Agora, os que não querem fazer e ainda fica reclamando, nunca destaca. Isso é fato, né? Porque tem oportunidade, porque não é todo mundo que gosta de agarrar também. O pessoal vem pra cá trabalhar e, tipo, trabalha um pouco, não gosta e tal. Quem foi? A Alice falou que a live tá tão top que ela tava no comboio e passou do ponto. Perdeu pra descer e foi embora. Não acredito! Fogo, tá lá, tava no autocarro. Faz o que for preciso para fazer certo, que no final compensa. Compensa. O que a gente não conseguiu em 30 anos no Brasil, a gente conseguiu em 4 aqui. 30 anos? A gente veio com 29. Ok, mas o que faz com 5 anos de idade, 6 anos de idade? É um exemplo. Sim. A gente sabe a dificuldade que foi de conseguir no Brasil, que a gente conseguiu até chegar aos 30 anos. 10 anos, né? 10 anos. De 10 a 15 anos. A gente em 4 conseguiu mais aqui. Exatamente, sim. É isso. E não é nada que nós somos não, a gente fizemos o que tem que fazer, menos, pagamos, né? O preço. Exatamente. E não ficamos reclamando, não ficamos ostentando aí de carrão, de celularzão 24 horas, turistando todo final de semana. Isso. Então, a gente não fez isso no início para que a gente conseguisse se estabelecer e construir uma boa base. Para depois a gente começar a aproveitar mais o que Portugal tem. Até lá, 4 anos, pessoal. Quem segue nós sabe. Com 4 anos, a gente foi comprar o primeiro carro e fazer a primeira viagem internacional. Beijos. Pela presença de